vento bravo e as águas do mar sagrado. Fala 3 vezes, fazendo o sinal da cruz e joga água em cruz do lado do vento 3 vezes. Espera, se Deus quiser. Deus vai ouvir o pedido de vocês e aquele vento vai passar e nada vai acontecer. Olha, ele está falando para que rezarem, meus filhos, pedir misericórdia a Deus. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus, para que Deus defender cada um das epidemias de doença que tem no mundo. Olha, ele está falando que a epidemia de doença que tem no mundo já está bem calma, ela já está passando. Olha, ele está falando que já está bem leve, está acabando. Olha, ele está falando para as pessoas que não fizeram, as pessoas que não sabia e algum que fez. Se quiser repetir novamente, pode fazer. Olha, ele está falando para que vocês peguem 1 litro de água benta. Quando acabar, vocês pegarem 3 dentes de alho roxo. Cortar os 3 dentes de alho cruz. De cada um dente, vocês colocar 3 pedaços dentro do litro d'água. São 9 pedacinhos de alho que vocês colocam dentro do litro d'água. Só 1 litro de água. Vocês pegarem, pingar 9 pingos de limão dentro da água. De vinagre dentro da água, vinagre de limão. Vocês colocar 9 pingos. Quando acabar, partir o limão. Tirar 3 pedaços do limão. Espremer. Tirar a água do limão. Colocar dentro da água que está o alho e que está o vinagre. Quando acabar, tapa a garrafa e pode começar a tomar. Se fizer com espaço de uma meia hora, 1 hora, já pode começar a tomar. E tenha fé em Deus, que a pessoa que fizer esse remédio, confiando em Deus, no Divino São José, não vai embora com aquela doença. Olha, ele está falando que cada um rezar, confiar em Deus, acreditar que Deus existe, entregar a confiança na mão de Deus, confiar que nada vai prejudicar. Olha, ele está falando para todo mundo que a doença já está passando. Ele está falando que o que está mais triste no mundo é a lei do homem. Essa está judiando mais das pessoas. Ou ele está falando para que vocês rezarem muito, pedir para Deus, todo dia rezar e pedir para Deus, para que Deus pôr no coração dos homens o amor de Deus. E pedir para Deus para que essa revolução que está no mundo acabar em paz. Aqui não tem guerra. No meio dessa revolução é perigoso guerra. Olha, ele está pedindo para você rezar, pedir para Deus, para que Deus revogar, que isso aí vai acabar em paz. Essa revolução que está no mundo acabar em paz, sem guerra, meus filhos. Olha, ele está falando que tem países no mundo, fora do Brasil,
que a guerra está pegada. Olha, ele está falando que lá o fogo tá queimando e os homens estão atiçando. Olha, ele está pedindo para que rezarem muito, para que Deus revogar. O momento da guerra é um momento muito difícil para se passar. Olha, ele está falando que a gente só vê a terra cheia de cadáver morto e queimado e a terra lavada de sangue. Olha, ele está falando, está pedindo para que rezarem, pedir misericórdia a Deus, para que aquela triste guerra se acabar lá aonde ela começou, para que ela não esbrangie no mundo. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para que rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus, para as igrejas católicas. Olha, ele está falando para que na hora da oração vocês pedirem para que Deus libertar as igrejas, Deus libertar a religião católica. Olha, ele está falando que tem muitos lugares no mundo que a casa de Deus está fechada. Olha, ele está falando que não se pode fechar a casa de Jesus. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que a casa de Deus, a porta tem que estar aberta para os filhos de Deus visitarem, fazerem a visita a Jesus. Olha, ele está falando para que foi que ficou as igrejas católicas no mundo. Ficou os sacerdotes para celebrar a Santa Missa, para as pessoas assistir, para as pessoas receberem o Santo Corpo de Cristo e a Santa Comunhão. Olha, ele está falando agora, as igrejas estão fechadas, os sacerdotes celebram a missa, só ele sozinha, dentro das igrejas. Olha, ele está falando que não é justo isso que está acontecendo no mundo. Mas ele está falando para que rezarem muito, para que isso acabar só no que está, não chegar a aumentar mais do que o que está. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que quando a lei do comunismo esbranger no mundo, vai ser muito triste por causa das igrejas católicas. Olha, ele está falando que a lei do comunismo é contra as igrejas católicas, é contra a religião católica. As pessoas que seguem a Deus, eles se revoltam contra todo mundo. Mas cada um tem que ser forte e confiar em Deus e acreditar que Deus é mais do que tudo isso que acontece no mundo. E se Deus quiser, pedir para Deus que isso já está perto de passar, essa crise que está no mundo. Ai, minha gente, o Divino São José está pedindo para as pessoas acreditar em Deus, se desligar mais um pouco as coisas materiais,
põe muito as coisas materiais na sua mente, no seu coração. E Deus vai deixar onde? Quer dizer que deixa Deus de lado para pôr as coisas materiais. Ou ele está falando que as pessoas ficam muito incutidas na lei que tem no mundo. Incute demais na lei dos homens. Ou ele está falando, isso não vale a pena para ninguém. As pessoas têm que acreditar em Deus, crer em Deus, pensar em Deus, entregar sua confiança nas mãos de Deus. Ou ele está falando que Deus, Ele é todos os momentos na nossa vida. Ele é na hora da felicidade, é na hora do prazer da gente, é na hora da grande alegria. Ou ele está falando que ele é na hora do sofrimento, é na hora da tristeza e é na hora da grande agonia. Todos os momentos, Deus na nossa vida. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que é muita coisa errada aqui na vasta terra. Olha, ele está falando que tem muitas pessoas, muitos jovens, muitas pessoas que perdem noite de sono, incutido, preocupado, incutido com essas coisas materiais, essas fantasias que existem aqui na terra. Ou ele está falando que pega a briba, entrega na mão e fala assim: meu filho, lê uma página dessa briba para nós, para vocês verem quem é que quer fazer isso. Ou ele está falando que ninguém quer fazer. Por quê? Porque demora muito tempo. Agora passar a noite todinha jogando uma coisa que não deve, que não faz bem na vida de vocês. Não é a felicidade de vocês. Ah, esquece de Deus, esquece da palavra dele. Não lembra que Deus existe. Como é que fica a situação aqui na face da terra? Incute demais nas coisas materiais. Ele está falando que em primeiro lugar de todo no nosso coração nós temos que pôr Deus dentro do nosso coração, porque Ele socorre nós nessa vida e muito mais para a vida eterna. Ele está falando que ninguém, é pouca gente que pensa na vida eterna. Mas ele está falando, essa vida de nós aqui é passageira, meus filhos. Aqui nós estamos caminhando. Qualquer momento nós chega. Quando nós chegar na vida eterna, se nós não construir nada daqui para lá, quando nós chegar lá, o que é que nós vai achar? Só os pecados pesados cometidos para nós pagar. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para as pessoas rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus. Olha, ele está falando que nós já estamos
a metade, bem mais para frente. Nós já estamos num quarto. Quer dizer que 3 quartos nós já passamos, tem um. Olha, ele está falando que esses final de tempo, esses final de era, ainda tem muita coisa boa aqui na face da terra que pertence a Deus. Olha, ele está falando que o que é difícil é as pessoas procurar o caminho certo, procurar o caminho de Deus, procurar o caminho da verdade. Olha, ele está falando que se nós estamos no caminho de Deus, com certeza nós vamos encontrar com Ele. Se nós sairmos do caminho de Deus, como é que nós vamos encontrar com Ele? Olha, minha gente, o Divino São José está falando que é muita coisa errada aqui na face da terra. Olha, ele está falando que cruzou de caminho na frente do caminho de Jesus. Olha, ele está falando que a maioria das pessoas não sabe o que é que quer na vida, não sabe qual é o caminho que vai seguir, não sabe se segue à direita, não sabe se segue à esquerda. Olha, ele está falando que o caminho da verdade é o caminho de Deus, é o caminho que está ao lado à direita de Jesus. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus, para que Deus abogar os terremotos de terra. Olha, ele está falando que é um momento muito difícil para se passar, porque nós achamos que nós estamos firmes aqui em cima da terra. Se a terra se balançar, em que nós vamos se segurar? Aquele que estiver seguro na mão de Deus não cai, e o que não tiver. Olha, ele está falando que vai ter terremoto de terra, para todo mundo rezar, pedir para Deus, para que não prejudicar aqui no nosso Brasil. Olha, ele está falando que lugar nenhum, para que não prejudicar ninguém. Mas de haver os terremotos de terra, vai haver. Mas ele está falando que se todo mundo rezar, está fraquinho. É só uma triburinha na terra, já passa. Não faz absurdo. Rezar, pedir para Deus. Meus filhos, não tem problema na nossa vida que Deus nos resolva. Com a nossa fé e a oração. Ah, minha gente, o Divino São José está pedindo para que rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus. Olha, ele está falando que é muito desastre no mundo. Olha, ele está pedindo para que rezarem muito pelo motorista. Olha, ele está falando que é muita velocidade demais. Por causa de muita velocidade, está havendo muito desastre no mundo.
cada um conseguir se comportar. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos os motoristas que estão aqui presentes. E cada pessoa pode levar essa palavra para as pessoas que estão ausentes. Olha, ele está falando que quando a pessoa entrar no carro, dando a chave do carro, ligar o motor, ele está falando que a pessoa levante a mão, faça o sinal da cruz. Aí vai falar assim, com Deus na frente e paz na guia. Eu estou saindo acompanhado com Jesus e José e a Virgem Maria. Aí faz o sinal da cruz e pode sair. Se for de moto, pode fazer a mesma coisa. Olha, ele está falando que nunca se pode sair de casa, ligar o som e esquecer de fazer o sinal da cruz. Esquecer que Deus existe. Pedir para Deus para nos acompanhar. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que é muita revolução, é muita tribulação na face da terra, aqui nessa vida de nós. Olha, ele está falando para todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus, por causa dos tristes vícios que tem no mundo. Olha, ele está falando que tem muitos, mas tem um que é pior do que todos. Olha, ele está falando que Deus deu a mente para a pessoa pensar. Quando a pessoa usa, a pessoa fica louco, não sabe de nada, se transforma. Porque ela não é nada que pertence para Deus. Sai ao vício do demônio. Foi ele que esbrangiu no mundo, para ele poder laçar as pessoas. E ele está conseguindo. Ou ele está falando que está na hora de cada um que já pensou em sair, que já fez. Está na hora de se arrepender, pedir perdão para Deus, fazer uma jura para Deus no seu coração, para não voltar nunca mais atrás de sair. Porque isso aí não é nada que pertence a Deus. Só quer ver a destruição do amigo. Só quer ver o bagaço voar. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todo mundo. Rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus. Olha, ele está falando que Deus é Pai de misericórdia. Deus está vendo tudo isso que está acontecendo aqui na face da terra. Olha, ele está falando que Deus, ele respeita a nossa vontade. Ele espera o nosso arrependimento. Aí no arrependimento, aí aonde está? Olha, ele está falando que é feliz daquele que recebe aquele arrependimento pela última hora da morte, dos pecados pesados cometidos aqui na face da terra.
Olha, minha gente, o Divino São José está falando sobre a desunião. Olha, ele está falando que é muita desunião nas famílias, demais. As pessoas não respeitam, não consideram. A irmandade não considera a família para ter paz, para ter amor por uns aos outros. É muita ignorância nas pessoas. Olha, ele está falando que o que foi que Deus pediu de nós? Deus pediu de nós a paz, a união. Isso está muito pouco no mundo. Agora a ignorância, a brutalidade, a desunião está demais. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para as pessoas que tiverem mágoa dos outros, chegar nas pessoas, pedir perdão. Olha, ele está falando que a pessoa que perdoa tem direito ao seu perdão. A pessoa que não perdoa o seu irmão não tem como receber o perdão de Jesus. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para as pessoas viverem em paz, tem que ter paciência. Olha, ele está falando para todo mundo que nós aqui na face da terra, nós não podemos julgar uns aos outros. Olha, ele está falando que nós temos que esperar o dia do julgamento. Olha, ele está falando que no dia do julgamento, Jesus vai vir julgar a todos. Mas ele está falando que nós não podemos julgar. Olha, ele está falando que se nós julgar uma pessoa, e aquela pessoa não dever naquele caso, quando for no julgamento, nós vai ser julgado duas vezes. Vamos ser julgados por nós e por aquela pessoa que nós julgou. Olha, ele está falando para todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus, fazer as pazes. Olha, ele está falando sobre o filho revoltado, desobediente, que não tem amor por o seu pai nem por sua mãe. É muito revoltado. Olha, ele está falando que o filho que não obedece o seu pai e a sua mãe, Jesus e a Virgem Maria, ele já está desaventurado. Olha, ele está falando que aquele filho que é amoroso, carinhoso, atencioso, o seu pai e a sua mãe, cuida bem deles, na velhice e na doença. Olha, ele está falando que por pecado que ele tenha, o pecado dele vai ser devolvido, que nem uma pedra de gelo no sol forte. Olha, minha gente,
O Divino São José está falando para todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus. Ou ele está falando para que Deus avogar o triste carimbo, para ficar para os finalzinhos dos tempos, finalzinho das eras. Porque no rojão que vai, se Deus não atravessar o braço no meio, lá para esse tempo, vai ter muita pouca gente. Olha, ele está falando que no começo das eras, todo dia, se morresse 1000 pessoas, nascia 1001. Olha, ele está falando que agora morre muito mais quem nasce, muito pouquinho. Olha, ele está falando que vai chegar um tempo que não vai mais ter criança no mundo de 7 anos abaixo. Aí vai chegar o final dos tempos. Olha, ele está falando que Deus está conservando este mundo para nós, consentindo esse mundo viver para nós, por causa dessas crianças, esses inocentes que tem no mundo. Olha, ele está falando que se acabar criança no mundo, vai fazer mais o quê? Quer dizer que só está se acabando. Quer dizer que de onde se tira, que não se bota, não chegou a hora que acaba. Quer dizer que está saindo muito e vindo muito pouco. Olha, o Divino São José está falando que você não avalia o que Jesus fica feliz quando vê um bocado de criança. Olha, ele está falando para todo mundo rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus, para que a mudança que o mundo ficar para o finalzinho dos tempos, finalzinho das eras. Ó, mas ele está falando, o Divino São José está falando, que divide todos os meses ele pedir. Ele está falando que tem gente que está rezando e está pedindo. E Deus está ouvindo o pedido das pessoas. Olha, ele está falando para que rezarem, para a mudança do mundo, ficar para os final dos tempos, finalzinho das eras. Olha, ele está falando que a mudança é 3 dias com 3 noites de escuro. Não vai ter uma estrela no céu, nem da mais pequena para nos alumiar. Olha, ele está falando que por causa da tempestade, nada vai funcionar, nada materiais nesse dia não funciona. Olha, ele está falando que só vai segurar aceso para alumiar as pessoas, a vela benta, o fósforo bento e o tição da fogueira de São João.
está falando que o mais materiais nada vai funcionar. Ele está falando que se chama dia de horror. É muita tempestade forte. Você não vai saber da onde está vindo o relâmpago, se está saindo de debaixo do chão, se está saindo de cima da terra, você não vai dar para diferenciar. Ele está falando que naquela casa que tem Deus, naquela casa, naquela família que tem paz, naquela família que acredita que Deus existe, vai conseguir passar por tudo e vai esperar o tempo que clarear. Olha, ele está falando para que todo mundo rezar, para que Deus revogar, ficar para os finalzinhos dos tempos, finalzinho das eras, lá para o finalzinho. Não tem mais quase ninguém. Nessa era, olha, minha gente, o Divino São José está falando para toda mãe de família, os pais de família, que vocês tiverem crianças sem se batizar, ele está pedindo para que quando abrir as igrejas, procurar o sacerdote para batizar as crianças. Olha, ele está falando que esse tempo, essa era, não é mais tempo de ficar criança de 7 anos arriba sem não se batizar. Olha, ele está falando para todo mundo rezar muito, meus filhos, pedir muita misericórdia a Deus por tudo aqui que está acontecendo na face da terra. Olha, ele está falando que na verdade que Deus, ele é sobre todas as coisas. Mas ele está falando que essa crise que está no mundo, isso aí não é nada concedido por Deus. Isso aí é feito pela mão dos homens. Mas ele está falando que continuar rezando, pedindo para Deus. Ele está falando que abençoado seja as passadas que as pessoas dão para seguir ouvir a palavra de Deus. Ele está falando que essa caminhada de vocês, todos os vocês, para a capela de São José. Ele está falando que isso aqui é uma procissão, que vocês estão caminhando numa procissão. Ele está falando que essa procissão vai ser muito linda para vocês. Quando chegar o final, a alegria que vocês vão ter quando vocês verem quem está seguindo a procissão junto com vocês. Isso aqui é uma caminhada que todos nós estamos nela. Nessa vida é uma caminhada. Minha gente, o Divino São José está falando para que as pessoas rezar
pedir misericórdia a Deus por todas as pessoas que estão sofrendo. Tem muita gente jogado, sofrendo nesse meio de mundo, nessa face da terra. Olha, ele está falando para todo mundo que a melhor coisa que as pessoas fazem aqui na face da terra é vocês fazerem a paz, o amor, a união, a oração de bom coração. Olha, ele está falando que a oração que vocês fizerem de bom coração é uma rosa linda, maravilhosa. Vocês estão entregando nas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora pega aquela rosa, entrega nas mãos de Jesus. Daquela rosa se transforma uma luz maravilhosa para iluminar vocês no caminho da vida eterna. Para vocês irem no claro daquela luz, aquelas orações que vocês fizeram, a caridade que se faz de bom coração, que leva nós o caminho da salvação. Olha, ele está falando que a riqueza, o orgulho, o império leva o caminho da perdição. Olha, minha gente, o divino São José está falando que a caridade ficou do tempo de Jesus. A riqueza com orgulho, quando Jesus andava nesse mundo, ele já encontrou essas pessoas